E aí pessoal, bem-vindo aí a uma próxima aula. Antes de iniciarmos o método Epsilon Nut, eu acho interessante vocês entenderem o porquê do método e onde ele é mais aplicado. Ok? Então, inicialmente vamos resolver esse exercício. Posteriormente existe uma modificação nessa resolução. E a partir dessa modificação, né, vamos tentar fazer pelo método DTML, mas a partir dessa modificação, a gente vai perceber as outras necessidades onde o método Epsilon Nut nos facilita. Então vamos considerar um trocador bitubular, é o básico. Ele vai estar atuando em paralelo para facilitar os cálculos, ok? E a partir disso, o que ele fala, né? Nosso fluido entra com uma temperatura de 50 graus Celsius, o R22, ele está como vapor, ele vai sofrer um processo de condensação a 35 graus Celsius, enquanto que nossa água ele entra a 15 graus Celsius. Então, e sai a uma temperatura de 25 graus Celsius, ok? É nos dados algumas propriedades termofísicas, né, de transporte, de propriedades. Então, para o R22 eu vou usar entalpias, tá bom? Entalpia do ponto 1, que seria essa daqui, ela vai ser 429, a entalpia do ponto 2, 415, que seria desse outro ponto. A entalpia do ponto 3 seria 243. A variação entre a entalpia de 2 menos a entalpia de 3 é nos dado o calor latente. E posteriormente também nos dá o calor específico, que é 1,31 kJ/Kelvin. Aqui, né, entre H1 e H2 ele também poderia dar um calor específico, mas eu resolvi usar como entalpia. A água nós vamos assumir como uma entalpia constante de 4,18 e para transporte, né, vamos definir que a entalpia do vapor seja de 200 watts metro quadrado Kelvin. Da parte de vapor, entalpia não, o coeficiente de transferência de transporte, né, que está em watts metro quadrado Kelvin, vai ser 200 na forma gasosa. Durante a condensação ele vai ser de 25.000 e durante a fase líquida o coeficiente de transferência de transporte vai ser igual a 9.000. Enquanto que para a água, esse valor aqui, né, ele vai depender da vazão máxima e a gente fez aqui um cálculo para supor que seja 6.000 vezes a vazão da água em quilogramas por segundo elevado a 0,8. É simplesmente só para a gente poder fazer esse dimensionamento. Então ele fala que inicialmente, né, a vazão máxima do R22 é 0,25 e ele pede para fazer esse dimensionamento no trocador. Então, já está aqui, né, o desenho das temperaturas, eu já deixei. Então a gente sabe que a mudança de fase vai ocorrer a 35. Ele não falou nada de pressão, mas eu estou supondo, né, que vai ocorrer a 35. Então eu preciso fazer esse cálculo. Perfeito? Bem, pessoal, eu vou fazendo por partes e junto eu vou usando minha planilha do Excel para nos facilitar essa visualização. Então eu vou copiar, acho que tudo isso daqui, né? Essa parte aqui. Eu vou copiar com uma imagem aqui no Excel, que vai ser o exercício exemplo. Então toda hora, né, eu vou pedir para ele colar com uma imagem. Queria saber o que é esse meta-arquivo avançado. Então tá toda aqui a formulação, eu vou diminuir um pouquinho aqui, quando precisar eu volto a fazer. Então, se eu olhar a resolução do exercício, inicialmente só me foi dado a vazão do trocador, eu posso olhar dessa forma. Só me foi dado, né, então aqui tem meu R22 e aqui tem a água. Inicialmente só nos foi dado a vazão da água, aliás, a vazão do R22, que a vazão do R22 é igual a 0,25 kg por segundo. Se olharmos o processo, eu posso fazer somente um balanço de entalpias, né? Então o fluxo que sai, o calor que sai do R22 vem daqui e passa para a água. Mas como eu já sei que eu vou ter que fazer depois dimensionamento da área, convém eu utilizar a questão de... Deixa eu ver se consigo cortar isso aqui.
Não, eu vou pegar lá do meu arquivo, deixa eu ver se eu consigo cortar ele aqui, que eu vou aproveitar essa figura que já está aqui. Eu vou copiar ela aqui e vou fazer um corte, só para aproveitar esse... Opa! Ctrl V, formatar a imagem, cortar, que eu só vou aproveitar essa parte aqui. Vou dar um Ctrl X e vou vir para cá novamente. Então eu vou aproveitar isso aqui, ó. Então o que está acontecendo no meu trocador? Se eu olhar até uma parte do trocador, que a gente vai definir como parte 1, o nosso R22, que está na forma vapor, ele vai reduzindo a temperatura até chegar como vapor saturado. Então, nessa parte, convém, né, por causa do método DTML, analisar isso aqui como uma coisa. Posteriormente, nessa outra parte 2, que está aqui, eu analiso essa outra área pelo método DTML. Mas para eu conseguir achar a vazão máxima de água, eu não preciso fazer isso. Mas vamos fazer por partes para simplificar. Então vamos ver. Ó. Se eu olhasse nessa primeira área aqui, eu sei que essa temperatura aqui ela chegaria a 35 graus Celsius para o R22, mas aqui ela é 50. Se eu for olhar o balanço de energia, eu vou ter o quê? Né? Vazão máxima do R22, entalpia que estava lá na entrada, entalpia de 50 graus Celsius, menos entalpia de 35 graus Celsius, ok? Ou se vocês quiserem, entalpia do ponto 1 menos entalpia do ponto 2. Como meu R22 tem uma vazão máxima de 0,25, eu tenho aqui, né, entalpia do ponto 1, que é 429, menos entalpia do ponto de 35, que é do ponto 2, que é 415,4. Isso aqui é quilogramas por segundo, isso aqui é quilojoules quilograma, ok? Simplifico isso daqui e esse valor vai sair em quilowatts. A mesma coisa eu posso agora fazer para essa segunda etapa. Para a segunda etapa, vou escrever K2 aqui, eu teria que vazão máxima do R22 seria entalpia de quem? Do ponto 2 menos entalpia do ponto 3, que é o fluxo de calor, né? Então, se a gente olhar, aqui seria nosso fluxo de calor 1, e aqui seria nosso fluxo de calor 2, que estaria vindo aqui do fluido para a água, ok? Então, se eu olhar agora aqui, é 0,25, aqui 415,4 menos a entalpia do ponto 3, que é 243,2. E esse valor também vai dar em quilowatts. Se eu somar o fluxo de 1 mais o fluxo de 2, seria o Q total, que é a quantidade total de energia que está vindo. E esse Q total também eu posso escrever como o quê? Vazão da água, né? Temperatura da água no ponto, vou chamar aqui C, menos temperatura da água no ponto A. Então, quem que eu consigo achar? A vazão d'água. Eu achando a vazão d'água, se vocês quiserem depois, eu posso achar agora a temperatura no meu ponto P. Então, para essa resolução, eu vou utilizar aqui, ó, eu vou deixar vários valores já acionados aqui, né? Então, aqui para o R22, tem entalpia do ponto 1, deixa eu só tirar aqui. Eu vou escrever os valores para me facilitar aqui, 429, entalpia 1, entalpia 2 e entalpia 3. Eu já vou fazer aqui para me facilitar, né, essa mudança rápida dos valores. 415,4, enquanto que aqui é 243,2. Aqui tudo mundo em quilojoules por quilograma. Eu tenho minha vazão do R22, que ele vai ser igual a 0,25 kg por segundo. Então aqui, ó, eu posso fazer o Q1 e aqui eu posso fazer meu Q2, ok? Vamos só deixar um igualzinho aqui para facilitar. Então vou deixar igual aqui em cima. Aqui também eu vou deixar. Então, ó, fica muito mais fácil, né? Eu deixo bem automatizado, eu já entendi os cálculos, eu não preciso ficar fazendo toda hora eles manualmente.
na mão é bom, né, para o primeiro momento que a gente está aprendendo, mas posteriormente aprendeu, não tem mais essa necessidade de ficar fazendo isso. Faz isso quando vocês estiverem fazendo um projeto ou um trabalho. Então, ó, se vocês olharem, o fluxo de calor na fase 1 é pequeno quando comparado na fase 2. Então, muitas vezes o pessoal faz algumas simplificações aqui que vocês vão aprender lá em trocadores, mas aqui eu não vou explicar muito. E meu Q total vai ser quem? Vai ser o calor, né, que eu preciso sensível, mais o calor latente. Esse seria o comentário correto de cada fase. Então, no total, eu vou precisar de 46,45. A troca térmica, a troca de energia na forma de calor vai ser 46,45. Se eu quiser, então, agora adivinhar a vazão de água, como que eu tenho? Opa, desculpa. O que eu tenho? Vazão da água. Eu sei que vai ser quem, né? O fluxo de calor total dividido por quem? Faltou um CP aqui, tá bom, pessoal? Que aqui seria a variação de entalpia, CP vezes ΔT. Eu peço desculpa. Não seria o CP da água, seria a temperatura de C menos a temperatura de A. A temperatura de C aqui seria 25 e aqui 15 graus Celsius. Uma variação de 10 graus, tá bom? Então, se eu quiser agora achar a vazão da água, o que ela seria, né? Seria o calor total dividido por CP, que vale 4,18, tá aqui, vezes essa variação de temperatura, 25 menos 15 graus Celsius, que é 10 graus Celsius, né? Então, a vazão da água, para facilitar, né, eu vou deixar ela aqui em um certo número de algarismos, 2 algarismos, seria 1,11 kg por segundo. Então, nessa fórmula aqui, eu posso achar a vazão da água, ela vai ser quem, né? A vazão da água vai ser aproximadamente 1,11 kg por segundo. Se eu quiser agora saber a temperatura de B, é só fazer um balanço de energia nessa etapa. Então, o fluxo que está em 1 é a vazão de água, CP, aqui seria a temperatura de C menos a temperatura que estaria aqui. Na verdade, a temperatura do ponto B, menos 15 graus Celsius. Ok? Vocês vão chegar aqui, TB vai ser o fluxo 1 dividido pela vazão da água, vezes o CP da água, mais 15 graus Celsius. Ok? Então agora eu venho aqui para achar a minha temperatura em B. O que ela seria? Então seria o fluxo de calor aqui, pela taxa de capacidade calorífica da água, que seria a vazão máxima da água, vezes 4,18, mais 15. Pessoal, peço desculpa aqui, na verdade aqui é M da água. Ok? Então, a variação da temperatura da água é muito pouquinha, é 15,7 graus Celsius, 0,1 graus Celsius, porque é pouco calor que eu preciso, né, para fazer essa mudança. Então, perfeito. Feito isso, e olhando aqui agora meu trocador, é muito mais fácil dividir ele em duas etapas. Então, eu vou olhar agora lá, minha etapa 1. Ok? Se eu olhar minha etapa 1, um dos meus fluidos está como? Ele sai de 50, vem até 35 graus Celsius e o outro fluido faz o quê? Sai de 15 a 15,7 graus Celsius. O fluxo de calor que eu tenho aqui está Paulo, o Q1, que a gente fez os cálculos, a gente já tem 3,4 kW. Então, fluxo é igual a 1, né? Vou deixar aqui, coeficiente global da parte 1, a área que eu precisaria do trocador na parte 1, vezes o ΔTml na parte 1. Agora a gente escolhe quem que a gente vai calcular. Então, inicialmente, vamos calcular 1 e 1.
Se eu supor, né, aquela questão de áreas muito próximas, eu tenho 1 sobre H do R22 na fase líquida, mais 1 dividido por H da água. Né? Isso aqui é o coeficiente, uma entalpia. Então, peço cuidado para vocês na hora. Então, se eu quiser achar 1 de 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, na fase líquida, mais 1 sobre HA elevado a menos 1. Tá bom? Então, eu calculo tudo isso aqui, faço essa somatória e elevo a menos 1. Só que eu preciso achar, isso aqui nos foi dado do exercício. Qual que é o coeficiente convectivo do R22 na fase... eu coloquei líquido, na verdade aqui é vapor. Que aqui o meu fluido está no estado de vapor. Tá bom? Peço desculpas. Então, o coeficiente convectivo na fase de vapor vale 200 watts metro quadrado. 200 watts metro quadrado, Kelvin. Enquanto que a água, a gente considerou que ele sempre está constante e segue essa fórmula aqui. 6.000 vezes massa de água elevado a 0,8. Se eu não me enganei, é isso aqui. Então, como eu achei já aqui a vazão da água, eu já vou até calcular aqui o coeficiente convectivo da água nessa etapa aqui. Então, ele seria quem? 6.000 vezes a massa d'água elevado a 0,8. Saiu aqui, ó, 6.522 watts metro quadrado Kelvin. Ok? Vamos calcular agora o coeficiente global. Então, aqui eu vou colocar encontrando a área 1. Perfeito? O que seria a minha área 1? Então, eu vou calcular ela. Então, primeiro eu vou ter que calcular meu coeficiente convectivo. Vamos por partes. Bem, pessoal, aqui no relatório técnico eu teria que ir colocando esse memorial descritivo em alguma parte. Nesse caso aqui eu estou escrevendo ali para escrever, né? Mais por uma questão de fazer uma forma rápida, tá bom? Então, o coeficiente global da fase 1, ele vai ser quem, né? Ele vai ser 1 dividido pelo coeficiente do vapor, que é 200, mais 1 dividido por o coeficiente da água. Nesse caso aqui não tem nem muito o que falar, né? Que a gente já discutiu, que o coeficiente convectivo ele sempre vai estar na resistência dominante. Nesse caso, nossa resistência dominante é do lado do vapor, que então dá 194,05, né? Então posso arredondar 194 watts metro quadrado Kelvin. Então aqui também eu preciso calcular meu ΔT ml. Para calcular meu ΔT ml, inicialmente eu vou calcular D1 e D2. Como eu não tenho como inserir aqui, né? Vai dar muito trabalho. Eu vou fazer aqui D1, D2, que é o D1. Eu nem vou precisar colocar muita coisa, mas eu vou fazer aqui com vocês, né? Tem algum pau aqui. Voltou. Então, a gente já fez o cálculo. Isso aqui deu 194 watts metro quadrado Kelvin. Então, eu vou ter que calcular esse ΔT1 e também meu ΔT2. Então, o ΔT1 seria quem? 50 menos 15. E o ΔT2 seria quem? Graus Celsius, né? Eu vou deixar aqui em graus Celsius. Esse cálculo 50 menos 15 dá 35. O ΔT2, né? 35 menos 15,7. Então seria 35 menos 15,7 graus Celsius. Aqui eu já vou ter que fazer um cálculo com melhor precisão. Novamente, eu vou então, quem que seria meu D1? 50 menos 15. Meu D2 seria quem? 35 menos 15,7. Opa, como eu estou com o computador que precisa de ponto, então 19,3.
Eu posso até levar aqui, né, que no caso da água, a taxa de capacidade calorífica da água é muito maior e entrar naquele caso como se quase fosse mudança de fase nesse lado aqui. Mas eu não vou fazer isso, tá bom? E eu vou calcular meu ΔTml. Quem que seria meu ΔTml? Seria quem, né? Seria D1 menos D2 dividido por logaritmo de D1 dividido por D2. Eu vou deixar aqui. Então, meu ΔTml da fase 1 dá 26. Deixa eu até deixar um espaço aqui da fase 1 para a gente saber. Então, se a gente fosse calcular o ΔT da média logarítmica da parte 1, seria ΔT1 menos ΔT2 logaritmo ΔT1 sobre ΔT2. Fazendo esses cálculos, dá 26,4 graus Celsius. Então eu já tenho o fluxo, tenho o coeficiente, tenho o ΔTml e vou calcular a área. Ok? Então, minha área do trocador 1 seria quem? O fluxo de calor em 1 dividido pelo coeficiente vezes o ΔTml1. Nesse caso, como é trocador coaxial, esse fator é igual a 1, né? Não preciso nem inserir nada, só para a gente poder comentar. Então eu vou achar minha área 1, toma cuidado que isso daqui está em quilowatts, então isso aqui é 10 a terceira, então eu vou calcular minha área em 1. Então, a minha área em 1 vai ser quem? O fluxo de calor em 1 vezes 1000, né? Porque está em quilowatts, dividido por quem? Meu coeficiente global em 1 vezes meu ΔTml1. Pronto. Achei minha área do trocador. Seria aproximadamente 0,66 metro quadrado. Ok? Então eu encontrei a área 1. Vamos aqui agora, aqui nesse outro lado, encontrar a área 2. Sem erro nenhum. Então tudo isso aqui eu vou deixar de um lado. E agora eu vou encontrar aqui a área em 2. Então vamos fazer aqui. Então novamente, meu coeficiente global na parte 2. Então eu vou ter que agora novamente ir para o meu aqui. E vamos começar a escrever aqui. Então a área em 2. Essa área aqui deu aproximadamente 0,66 metros quadrados. Vamos então agora encontrar a área na parte 2. Ok? Então vamos lá. Um dos erros que os alunos podem cometer durante o desenvolvimento do exercício está em mudança de fase. O ΔTml ele só é válido na questão. Eu não poderia fazer isso aqui, ó. Pegar esse ΔT e esse ΔT para fazer esse cálculo, tá bom? Então por isso que eu tive que separar em duas partes. Então, se eu for olhar agora, meu R22 está uma temperatura constante de 35 graus Celsius, enquanto que minha água ela sai de 15,7 graus Celsius e vai até 25 graus Celsius. Novamente, né, eu vou chamar aqui também de ΔT1 e aqui de ΔT2, mas não confunda o ΔT1 e ΔT2 que eu calculei anteriormente, ok? Eu teria que fazer alguma mudança aqui, então eu vou colocar aqui item B, o item B só para vocês saberem. Então, ΔT1 na segunda parte vai ser quem? 35 menos 15,7 e o ΔT2 da segunda parte seria quem? 35 menos 25 graus Celsius. E meu DTml2 seria quem? O ΔT1 da parte B menos ΔT1, ΔT2 da parte B dividido pelo logaritmo de ΔT1B, ΔT2B. Tá bom? Então eu vou fazer esse cálculo para calcular aqui meu valores. Mas aqui eu vou colocar D1B. Aqui eu vou colocar D2B.
E aqui eu vou colocar meu ΔTML da parte 2. ML da parte 2. Ok? Então, quanto que seria isso aqui? Então, seria o que, né? 35 menos 15,7. Novamente, o professor pôs vírgula. Enquanto que nessa outra parte seria 35 menos 25. Como a fórmula aqui está muito semelhante a essa, né? Vou dar um Ctrl X aqui. Eu poderia fazer rapidamente, dar um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, né? O Excel ele permite ele segue a mesma sequência. Então, eu já achei que a minha variação de temperatura é 14, graus Celsius. Perfeito. Então já achei que isso daqui é 14,14 graus Celsius. O que eu vou ter que fazer também? Calcular o coeficiente global em 2. Então, quanto que é o coeficiente nessa parte aqui? A gente já calculou. Em alguma parte aqui, ó. Tá vendo? Então, seria o da água. Mas, aqui estaria o que, né? O mudança de fase. Para mudança de fase, coeficiente convectivo de condensação é 25 mil. Então aqui eu vou deixar coeficiente de condensação do R22. Pronto. Eu posso novamente calcular aqui, ó. 1002 seria quem? 1 dividido por 25 mil mais 1 dividido pelo coeficiente convectivo da água. Ó, agora subiu. Quem que está sendo minha resistência dominante está sendo a parte da água. Perfeito, pessoal. Já fizemos os cálculos. Só que agora, se eu quiser achar minha área em 2, segue o mesmo procedimento. Isso daqui agora está com resistência dominante mais da água. 5,167 watts por metro quadrado. Pessoal, eu nem vou ficar fazendo dedução. Aqui seria aqui, né? O fluxo da segunda etapa. Lembrando que isso aqui está em quilowatts. Dividido pela área da segunda. Dividido pelo coeficiente da segunda etapa. O coeficiente global. E o ΔTML da segunda etapa. Eu vou chegar aqui, isso daqui seria quem, né? Então agora aqui, ó, seria isso, né? O coeficiente de mudança de o calor durante mudança de fase. E aqui embaixo eu vou pegar minha ΔTML e também meu coeficiente. Olha só que legal! Pelos coeficientes aqui ser alto, coeficiente global, eu não precisei de uma área, por mais que meu ΔTML fosse menor. Ok, pessoal, encontrei a área 1 e encontrei minha área 2. Ok? Então, minha área total no meu trocador seria quem? Minha área 1 mais a minha área 2. Daria 1,25 metros quadrados. Então, o que eu fiz aqui? Eu dimensionei meu trocador, né? Eu tinha as condições iniciais e agora eu coloquei aqui a minha área. Então, eu tenho no total 1,25 metros quadrados. Então, o que eu quero agora que vocês façam, se eu pegar esse mesmo trocador, tá bom? Então, eu tenho um trocador com 1,25. Só que a água agora, ela não vai entrar, a vazão máxima da água vai ser dobrada. Então, de vez de entrar com ela a 1,21, a 1,11, eu vou querer entrar com 2,22. Minha pergunta, a temperatura de saída da água vai ser a mesma? Qual vai ser a temperatura? Como que vai ser a nova situação? Então eu quero que vocês pensem um pouco, gastem aí uns 20 minutos aí para tentar achar a solução.
né? Mas eu já vou fazendo ela aqui com vocês. Então para o vídeo aqui e vai continuando ela posteriormente. Então ok, pessoal, dado o tempo aí, vamos então voltar à questão agora do exercício que fizemos, né? Uma mudança em um dos fluidos. Dimensionamento da área do trocador, perfeito, só deixa eu pegar aqui e ver o que foi feito. Então vamos fazer uma leve modificação desse exercício. Deixa eu só fechar essas coisas aqui que estou usando e não tem interesse para nossa aula. Então vamos fazer uma modificação do nosso exercício aqui. Então, inicialmente a gente utilizou uma massa de água de 0,1, ok? E agora a gente vai dobrar a vazão máxima de água. E vamos ver o que irá ocorrer. Então, até aqui a gente pega o dimensionamento do trocador. E na nova parte aqui, que será nosso item B, vou deixar aqui, vou apagar isso aqui. Se a vazão, né, vamos estimar então agora as áreas, né, qual que será a temperatura de saída, ok? Esse exercício eu posso resolver pelo método ETML, não tem erro nenhum. Posso usar por outros métodos também, igual o próximo que a gente vê. Mas a gente já começa a perceber que o método DTML é um método assim, que analiticamente, né, a gente não vai obter uma resposta, a gente na verdade vai precisar de algum método numérico para poder resolver esses tipos de exercícios. Então, vou abrir aqui também, né, e vou explicar um pouquinho esse exercício. Então eu vou precisar do OneNote. Perfeito. Então, minha área do ponto 2 aqui eu estimei que é 0,59 e minha área total, aqui eu tenho que corrigir, né, que é metros quadrados, ok. E minha área total vai ser 1,25 metros quadrados. Então, o que a gente ia perceber nesse exercício? Até uma etapa do meu trocador, essa área, eu estava precisando e tinha um coeficiente de transferência, coeficiente global. Nessa outra etapa eu tinha um outro coeficiente e terminava aí. Só que agora eu mudei as condições iniciais do meu trocador e o método DTML pode ser utilizado, claro, mas ele se torna levemente complexo. Então vamos pegar aqui e ver aqui um caso aqui, ó. Então vamos pegar aqui item B. Então, o que está acontecendo? Novamente eu estou tendo temperatura. E aqui está fácil para resolver ainda pelo DTML. Se tivesse em contracorrente, seria difícil. Então teria uma parte que a gente viu que é isso aqui, uma outra parte do R2 que está 22. O nosso outro fluxo ainda a gente vai ver uma coisa que está ocorrendo aqui. Eu vou até mudar um pouquinho a cor. Uma outra coisa que estaria ocorrendo aqui. E aqui a gente não sabe, né? Só que o que a gente sabe? Nós sabemos que nossa área do trocador é de 1,25 metros quadrados. Então a proposta para resolver o nosso trocador é ainda seguir segmentando ele, ok? Então aqui seria a nossa área 1, aqui seria a nossa área 2, mas por favor, não confunda com as áreas anteriores, eu só estou segmentando para facilitar a visualização. Vamos ver quanto que de área eu vou precisar aqui e vamos ver de quanto de área eu vou precisar aqui, tá bom? Para não ter que indicar, eu vou indicar. Então eu vou deixar aqui, ó, esse aqui vai ser a área 1B, essa aqui seria a área 2B. E vamos verificando a questão da área, ok? Então inicialmente eu sei que essa temperatura aqui é 50, aqui é 35 graus Celsius, e vamos ver aqui, né? Só que eu sei que aqui título igual a 1. Aqui eu sei que aqui entra 15, e a temperatura que sai aqui, será que já é a mesma? Não sei, então tem que iniciar todos os processos novamente. Para o fluxo 1B, que é o que está aqui 1B, a gente já achou, né, que essa parte aqui do meu trocador não modificou. Nessa área aqui, o que modificou é a vazão máxima de água, então isso pode modificar esses cálculos. Então, se a gente for ver, né, vamos pegar aqui, ó, vou escrever aqui parte 1. Eu sei que o meu Q1B vai ser igual ainda ao Q1A, e foi calculado aqui para nós, ok? Vamos procurar aqui, ó, 3,4 kW, ok? Só que agora o Q1B é a nossa nova vazão de água, então vou colocar MB vezes CP,
Então aqui eu vou ter uma temperatura de saída, então eu vou colocar aqui, ó, Tx, tá bom? Tx menos 15 graus Celsius. Isso aqui é uma vazão que está em dobro, então nossa vazão inicial da água era 1,11. Então essa vazão aqui a gente sabe que é 2,11. Se a gente olhar bem, a gente está mudando a taxa de capacidade calorífica. Aqui é 4,18 kJ/Kelvin. E se nós fazermos esse balanço aqui, fazer as substituições, a gente vai ter que Tx é Q1B dividido pela nova taxa de capacidade calorífica. Eu vou calculá-la aqui, ó. Então, parte 1. Eu vou escrever aqui só para me facilitar. Parte 1. Então, a vazão do item B vai ser 2,2. O CP da água ainda é o mesmo. Eu vou pegar que está aqui por aqui. Vamos ver aqui. Eu não coloquei nenhum ponto aqui onde está o CP. Então, eu admiti aqui ser 319. Deixa só. Aqui não está. Temperatura de B, ó. Então, eu deixei para fora. Então, aqui vai ser 4,18. Então, eu não vou precisar. Então, eu só vou deixar aqui, então, minha temperatura do ponto X. Temperatura do ponto X seria quem? Meu fluxo de calor, na parte 1, dividido pela minha nova taxa de capacidade calorífica, que vai ser o dobro. Então, vai ser 2,2 vezes 4,18 e mais o 15 graus Celsius. Então, se antes a temperatura lá na saída estava dando, deixa eu ver se eu acho aqui, 15,7, você percebe que a variação aqui já é menor, porque eu tenho uma taxa de capacidade calorífica maior. Então, aqui eu vou deixar vazão máxima de B vezes CP mais 15 graus Celsius. E eu vou chegar que isso daqui dá 15 aproximadamente 0,4 graus Celsius. Anteriormente, na resolução do exercício, isso aqui dava 15,7. Então, perfeito. Então, eu vou agora ver quanto que eu precisaria da área em 1, ok? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é traçar, né, o comprimento do meu trocador, o formato. Aqui começa com 35, com 50, vai até 35, e aqui é quase uma linha reta, né? Então, vou deixar aqui 15, e aqui é 15,4 graus Celsius, ok? Aqui é o R22, e aqui seria a água. Novamente, não confunda esses ΔTs aqui, eu vou deixar o ΔT1 aqui só para me facilitar para cálculo, tá bom? Então, meu ΔT1 aqui seria 50 menos 15. Meu ΔT2 aqui seria 35 menos 15,4. Fazendo esse cálculo do ΔTml, o que eu vou achar? Então, eu vou deixar aqui no exercício para facilitar, né? Vou colocar ΔT1B, ΔT1, 2B, vou fazer igual aqui também. Isso aqui seria quem, né? Eu posso até pegar isso aqui, ó, que tá a mesma coisa ainda, né? Deixa eu pegar aqui, ó, e copiar assim, daí fica correto. E isso aqui seria o 35 menos o 15,4, ok? E se eu quiser também, eu vou copiar isso aqui, ó, ΔT, vou pôr aqui um B, né? Então agora a minha variação é 26,58, ok? Também, o que eu preciso calcular aqui? Meu coeficiente global. Então, eu vou colocar U, né, coeficiente global da primeira parte, item B, só para eu saber. Então, eu tenho que calcular também aqui o meu coeficiente global. Então, 1 sobre 1 da primeira parte B vai ser igual a quem? 1 sobre o coeficiente da água, tá bom? Só que em dobro. Como que eu posso pôr aqui? 1B mais 1 da parte do vapor. O que eu usei aqui para indicar o vapor? Só para... Isso aqui é o da água, 1B da parte que ele está vapor. Então aqui é o R22 vapor. No exercício, a gente tem que o HV do vapor está aqui, ó, 200. Então isso aqui vale, essa parte aqui vale 200. Quanto que vale isso daqui? Isso aqui é por uma fórmula que é me dada. 6.000 vezes vazão da água. Tá bom? Então isso aqui vai ser 6.000 vezes vazão em B elevado a 0,8. Vamos fazer esse cálculo aqui na planilha para facilitar? Então aqui está meu coeficiente global. Eu vou calcular o HA, vou chamar aqui HB.
né? O H vapor eu vou deixar ele aqui. Então isso aqui seria quem? 6.000 vezes minha nova vazão elevado a 0,8. Se antes o coeficiente geral da água estava em torno de 6.500, que está aqui, agora ele passou para 11.000. Só que o que acontece? Eu vou até deixar ele aqui mais para o lado, para poder... O que acontece? A nossa resistência dominante ainda é do vapor. Então vou fazer o cálculo aqui, ó, 1 dividido por 200, mais 1 dividido por esse novo valor. Fecho e vou elevar a menos 1, igual eu fiz todo mundo. Então aqui não tem muito o que fazer. Aqui deu 194, aqui deu 196. Então a área vai ser muito similar ainda, né, desses trocadores. Ele pode variar agora por causa dessa questão da temperatura da água. Só deixa eu ver se está correto aqui. Só deixa eu ver aqui. 15, 50 menos 15. E aqui seria daí 35 menos o nosso novo valor. 35 menos esse novo valor. Eu achei estranho, né? Esse delta TNL aqui. Bem, pessoal, eu acho que deve ter alguma coisa estranha aqui. Não sei. A sensação, tá bom? Esse delta TNL aqui deu muito baixo. D1 menos D2, logaritmo disso aqui. Isso aqui tá isso menos isso sobre o logaritmo. Então, pessoal, só dá uma certificada aqui que eu tô achando que tem alguma coisa estranha nisso. Tá bom? Eu tô achando... Aquele feeling na hora de estar resolvendo o exercício. Deixa eu passar ele aqui como número. Pode ser isso aqui. Deixa eu fazer aqui na mão. 50 menos 35. Não, menos 15. Aqui tá mais coerente. Então, perfeito. Eu tava sentindo um feeling estranho aqui, né? 26. Vocês perceberem, essa primeira parte do trocador quase não foi influenciado. Ok? Por quê? Porque meu coeficiente dominante está sendo a parte do vapor. Então, se eu for ver aqui a quantidade de área, eu vou chamar A1B, né? Seguindo o mesmo procedimento, né? Então aqui eu chego à conclusão que o meu coeficiente global deu 196 aproximadamente, tá bom? 0,5 watts metro quadrado Kelvin, ok? E aqui tem a minha área 1B. Então, para eu achar isso aqui, né, fluxo, coeficiente global, área, delta T ml. Então, minha área vai ser quem? A taxa de transferência de calor, coeficiente global, vezes delta T ml. Lembrando que isso daqui tem que ser multiplicado por 1000, né? Então seria isso aqui, vezes 1000, dividido pela minha área, pelo meu coeficiente global, vezes o ΔTME. A área vai ser levemente inferior, tá bom? Então, quanto que aqui deu 0. Vamos só aumentar aqui, ó. Aqui deu 0,664, aqui deu 0,651. Dependendo desses diâmetros ou coisas do gênero, a gente ia perceber o comprimento geral. Então, até aqui tranquilo, ok? Né? Mas o trocador segue transferindo energia. Okay? Então, eu vou analisar minha parte 2. Ok? Que seria agora o restante. Então, vamos lá, né? A parte 2. Ó, eu vou supor ainda que tenha área suficiente do trocador, nessa área 2, mas ela não pode passar de 1,25. Mas ela já utilizou 0,651 metros quadrados. Ok? Então vamos lá seguir. Então aqui o que vai acontecer agora nesse caso? Eu tenho aqui temperatura. Eu vou estar analisando durante o processo de mudança de fase. Então isso aqui é 35 graus Celsius. Aqui é o Tx, que eu já achei. Aqui vai ser meu Ty, tá bom? Isso aqui vale 15,4 graus Celsius e vou calcular o Ty. Então, eu vou deixar aqui como área 2. Eu vou já deixar aqui ΔT11, só para facilitar, tá bom, pessoal? Eu teria que usar outras nomenclaturas, mas como eu estou fazendo isso aqui na mão e para eu não me confundir, eu vou fazer dessa forma. Então, eu tenho que calcular o TI aqui, ó. Então, meu TI, já aplicando o balanço de energia, seria quem? O fluxo que eu teria na segunda parte, dividido pela taxa de capacidade calorífica da água. Então, aqui seria o MBCP da água, mais Tx.
tá bom? Esse valor aqui, a gente já sabe, né, do balanço de energia que nós fizemos aqui, que é 43,05. Isso vale 2,2. Isso aqui vale 4,18. Isso aqui, né, que a gente arredondou, 15,37. Eu arredondei para 15,4. Se eu for calcular esse TY, é a primeira parte que eu vou ter que fazer aqui, ó, calcular o TY, ok? Ele seria a taxa de capacidade calorífica. Eu não preciso multiplicar por 1000 por causa que o meu CP está em kJ, né? Então, isso vezes 4,18 mais esse valor. Então, agora a água, nesse ponto, sairia com 20,05 graus Celsius. Aproximadamente 20. Ok? Então, aqui seria aproximadamente com 20 graus Celsius. Enquanto que aqui, 35. Se nós olharmos o caso anterior, a nossa água, nesse balanço aqui, ela estaria saindo com 25. Ok? Então, como eu tenho uma taxa de capacidade calorífica maior da água, por causa dessa vazão duplicada, né? Eu estou vendo aqui no trocador, quando chegou aqui o título igual a 0, né? A temperatura aqui está 25, só que no meu novo caso, como eu dobrei a vazão da água, minha temperatura ela já não variou tanto assim, ela variou para 20 graus Celsius. Ok? Então, nesse caso aqui, eu já vou fazer meu ΔTml direto, tá bom? Eu já vou fazer os cálculos. Então, vamos calcular aqui, ó. ΔT2A, ΔT2, item B, ΔT1, que eu vou deixar como A. Então, tá certo. Então, aqui, o que seria? O 35 menos essa temperatura inicial. E aqui seria quem? O 35 menos essa nova temperatura. Se eu quiser calcular ΔTml, posso colar daqui, né, que ele já vai fazer esse cálculo automático, deu 17,2 graus Celsius. Deixa eu pôr 1 grau Celsius aqui para vocês entenderem. Pessoal, aqui eu estou fazendo nesse formato para dar uma certa agilidade, ok? Mas se vocês quiserem, faz na mão para vocês sentirem isso daí. Então, ok. Só vou deixar aqui com 2 casas decimais, para facilitar aqui, né? Seria o correto no desenvolvimento, e mesma coisa aqui. Feito. Então, já achei o ΔTml. Eu já tenho o fluxo de calor. Eu preciso achar agora meu coeficiente global. Ok? Então, meu coeficiente global agora nessa segunda etapa do item B, o que ele seria, né? Então, aqui eu já vou substituir, deu 17,18. 17,2 graus Celsius. Então, eu vou precisar achar o coeficiente global da segunda parte do item B. Ele vai ser aquela parte da água, mais o coeficiente convectivo do R22 durante mudança de fase, que aqui ele está sofrendo condensação. Se eu olhar aqui durante a condensação, o R22 vai ter um valor de 25.000. Então isso aqui vale 25.000. Agora, já o coeficiente convectivo da água, nós achamos ele aqui, ó. Na hora do cálculo, ele já pulou de 5.000, né, para 11.272. É isso aqui, 274. Então, no fazer esse cálculo aqui, ó, a gente vai perceber que agora a nossa resistência dominante aqui é da água. Então, todo esse coeficiente aqui vai aumentar. Então, aqui foi um chute bom, né, ter feito esse aumento da água. Então, seria quem? 1 dividido por 25.000, 2, 3, mais 1 dividido pelo coeficiente de transferência de calor da água, né, convectivo da água, do outro lado. Ele, no primeiro caso ele estava 5.000, agora ele foi para 7.700. Isso é muito interessante. E aqui a gente vai achar a área 2 do item B, que é a mesma coisa, né? Então, eu vou ter aqui o fluxo de calor em 2, vai ser o coeficiente global em 2B. Aqui eu vou chamar de área 2B, vezes o ΔTml dessa etapa, ok? ΔTml a gente calculou aqui dessa etapa, eu vou calcular essa área. Como que é ainda o mesmo fluxo, eu vou pegar aqui,
vezes 1000. Próxima etapa, eu vou dividir ele pelo coeficiente global e vou multiplicar pelo ΔTml. Olha só que interessante. A nossa área necessária agora é 0,32 metros, enquanto que antes a gente precisava de 0,59. Ok? Então, o que eu estou percebendo? Vou voltar aqui. Então, minha área global, A2B, é 0,32. Então, se eu fosse olhar meu trocador de calor, eu vou fazer em cor, tá bom? Antes e após. Então, a gente viu que antes ele precisava disso aqui para a primeira etapa, etapa 1, e posteriormente ele precisava isso aqui para a minha segunda etapa, que foi o dimensionamento, que foi uma área total, né, somando essas duas áreas, de 1,25 metros quadrados. 1,25 metros quadrados. Se a gente olhar agora a nova situação, após a primeira etapa, a gente está usando ligeiramente menor, mas ligeiramente. A etapa 2, a gente vai ver que a gente usou quase metade. Então, o que está acontecendo? Existe uma parte de área aqui, deixa eu mudar a cor aqui, ó, mais ou menos nesse segmento aqui, ó, na parte 3, que eu posso ainda trocar calor, que seria a parte onde o meu R22 estaria monofásico. Exemplo. Então, nós temos uma área de aproximadamente, ainda, só pegar aqui e arredondar, de aproximadamente 0,28 metros quadrados. Perfeito. As temperaturas de entrada, eu vou colocar aqui quente, e temperatura de entrada do frio. O que seria, né? Então, aqui nessa parte, se olharmos, é um exercício típico de trocadores. Então, aqui está a temperatura. Um dos fluidos entra, se nós olharmos aqui, né, vai entrar 35. Então, o quente entra 35, que ele está naquela fase agora de líquido saturado e líquido completamente. O líquido frio ele está com a temperatura final que nós tínhamos estimados aqui, 20,05. E a gente não tem como estimar as temperaturas de saídas, né, do quente e temperatura de saída do nosso fluido frio. Ok? Aqui nós não temos essa informação propriamente dita. O que nós temos também é o coeficiente global da parte 3. Qual que é esse coeficiente global? Então aqui é 35 e aqui seria 20 alguma coisa. Então isso aqui vai fazer isso aqui e isso vai fazer isso aqui. Vamos lá. O próximo coisa que nós temos é estimar o coeficiente global da parte 3. O coeficiente global seria o quê? 1 sobre o coeficiente da água, né, nesse segundo caso, que seria o nosso valor que nós estimamos aqui, de 11.274. E na outra parte, o fluido que está aqui é a água. E agora, o fluido que estaria aqui em cima é o R22, só que ele está no formato líquido, né? Ele está como líquido nessa parte. Então, mais entropia do R22 na parte líquida. Ou, se vocês quiserem, monofásico líquido. Então, eu vou calcular também meu coeficiente global aqui, que seria, né, 1 dividido pelo meu coeficiente da água, nesse segundo caso. Deixa eu ver se eu calculei alguma parte. Está aqui, ó. Mais 1 dividido o coeficiente, né, as propriedades de transporte é 900 aqui agora, 900 watts, metro quadrado Kelvin. E lembrando agora que eu tenho que fazer elevado a menos 1. Novamente, né, agora quem está sendo a resistência dominante está sendo a parte do R22. Então, tranquilo. Watts, metro quadrado, Kelvin. Então, agora, se a gente olhar o exercício, nós temos, né, inicialmente a área disponível, o coeficiente, só que nós não temos a parte da quantidade, né, de calor. Mas se nós olharmos, nós temos, se a gente puder fazer, duas equações básicas. O fluxo de calor, né, que é dado como o quê? Massa do R22 vezes o CP do R22. E daí, então, fazer o balanço de energia aqui seria 35. Eu vou chamar
Aqui, vamos pôr uma letra aqui, ó, só para não confundir com o resto. TW, então seria o quê? 35 menos TW. Um outro balanço, outra equação que eu também tenho seria a massa da água, né? Ou massa de B, vezes o CP da água. Então aqui, esse aqui eu coloquei TW, aqui eu vou colocar TZ. Então seria aqui TZ menos a temperatura que era anterior, 20 alguma coisinha. Ok? E essas equações também, na verdade eu tenho 3 equações. Mais uma equação que o fluxo de calor vai ser o coeficiente global, área, delta T1 menos delta T2, logaritmo de delta T1 sobre delta T2. Lembrando que nosso delta T1 estaria nessa parte e nosso delta T2 estaria nessa outra região. Então eu tenho 3 equações. Dá para resolvê-las analiticamente? Na verdade eu vou ter que fazer chutes ou aplicar um método de numérico, né? Eu suponho uma propriedade conhecida, verifico, vejo o erro, a partir do erro ela vai se corrigir, ok? Então, só para facilitar, eu vou escrever TW, vai ser 35 menos o fluxo de calor sobre a taxa de capacidade calorífica do R22. O TZ vai ser 20 mais fluxo de calor sobre a taxa de capacidade calorífica da água, nesse item, tá bom? E eu tenho aqui depois essas outras equações. Então, o que eu posso fazer é ou chutar valores disso aqui, né? E verificando qual que vai ser os resultados, tá bom? São possibilidades de serem feitas. Então vamos tentar aqui implementar aqui algum caso, né? Então vamos falar que eu conheço meu fluxo de calor. Eu vou chutar um valor aqui de fluxo, né? Aqui deu 3.4, então aqui mais ou menos eu vou jogar um 5 aqui só para fazer. Se isso aqui fosse 5, né? A gente vai verificando se está correto ou não essa equação. Então aqui eu tenho isso, 35 menos o fluxo de calor dividido pelo CP do R22, que é 1.31, vezes a vazão máxima do R31, que é 0.25. Ok? Ó, eu já vejo aqui que 5 não poderia ser um bom chute. Mas aqui é só para a gente tentar. Então eu vou trocar aqui 4. Por que não seria um bom chute? Por causa da temperatura de entrada. Não tem como esse fluido aqui resfriar mais que esse. Aliás, essa temperatura aqui ficar abaixo dessa temperatura. Mas ok. O próximo passo é fazer esse cálculo aqui. Então seria 20 mais o fluxo de calor que a gente propôs, dividido pela taxa de capacidade calorífica. Então seria 4.18 da água, né? Vezes a massa da água, que é 2.2. Ok? Então nesse caso aqui seria possível. E ao mesmo tempo, esse aqui é o que? Vou traçar chute. E aqui eu vou colocar o que calculado. Por que o que calculado, né? Eu tenho como... Eu vou fazer ele por aqui, ó. Mas eu vou fazer aqui, ó, delta T1, delta T2, né? E aqui eu vou colocar o delta TML. Eu já vou fazer os cálculos aqui para nós entendermos. Então seria aqui, né? Isso menos isso, né? As temperaturas de entrada menos as temperaturas de saída. Então, só deixa eu acertar aqui o tamanho da... Só aumentar aqui. Então, meu delta TML seria isso menos essa parte dividido por logaritmo de delta T1 dividido por delta T2. Ok? Só ver se está aqui. Então, esse aqui seria. Então, eu posso calcular aqui agora meu Q calculado, ou vamos chamar da segunda etapa. Então, esse aqui seria meu Q1, que seria meu chute, e esse aqui seria meu Q2, para verificar se foi correto. Então, se eu chutei 4, quanto que tem que dar isso aqui? Então, o que eu vou ter que fazer? O coeficiente global, isso, vezes a área disponível, vezes meu DTML. Só que não esquecer, né? Coeficiente, área, vezes isso aqui. Só que isso aqui está em quilowatts, e isso aqui eu tenho que dividir por 1000 para sair em quilowatts, né? Porque não está. Então, o
que nós podemos fazer? Daí são os métodos numéricos para, ó, se eu chutar 4, o Q2 vai dar isso aqui. Não está correto. Isso aqui tem que ser, esses dois tem que ser similar. Então posso aí, vamos supor, um método numérico posso fazer, vou pegar esse valor, mas esse valor dividir por 2. Então 4 mais 1.5 dá 5.5, então dividindo por 2 dá 2.2. Olha, já deu um chute mais coerente. Próximo passo, o que eu posso fazer? Eu posso pegar os 2.58, ó, vou fazer isso aqui, ó. Isso, mais isso aqui, 4.78, é um método numérico que eu posso fazer. Outra coisa, eu vou chutando, vamos dizer, temperaturas, né? Eu chuto uma temperatura e verifico, dá o fluxo de calor. Deu 2.39, então agora eu vou pegar e jogar ele aqui. Opa. Vou pegar esse valor, Ctrl C, só vou jogar o valor. Ó, 2.44. Então eu posso fazer nesse método, para ir refinando, ó, 2.46, até chegar ao mais próximo possível. Vou pegar novamente, ok? E qual que seria o erro, né? Se vocês quisessem, erro da estimativa. O erro, eu posso daí definir como esses fluxos de calor. Seria esse, e eu colocaria um limite de erro. A questão aqui é conseguir fazer isso na calculadora, né? Mas uma vez vocês já estimados os valores, eu vou chutar o Q2 calculado. E eu deixo como porcentagem. Então aqui meu erro estaria abaixo de 1%. Então essa seria uma forma de estimativa. Então, para eu utilizar o método DTML, ele teria essa complicação. Mas, pessoal, vocês já fizeram cálculo numérico, vocês têm noção de álgebra linear. Isso era uma coisa que teria que estar, vamos dizer, impregnada para vocês fazerem. Vocês estão muito acostumados, às vezes, só a resolver equação analítica. Só que em engenharia nem sempre vocês vão ter equação analítica na mão, facilmente resolvida na mão. Tá bom? Então esse aqui é um método. Então, o fluxo total, né? Eu teria alguma coisa. A temperatura de saída do R22 seria 27.5, enquanto que o da água seria de 20.32. E eu conseguiria transferir ainda mais 2.46, além do 43 mais 3.4 que eu já teria transferido do R22. Então eu consigo mais. Então, esse exemplo aqui seria um condensador. Normalmente, quando eu vou dimensionar um condensador, eu estimo no pior caso possível. Aqui o título saindo igual a 0. Só que depois, nos outros casos, né, vamos pegar um condensador de um sistema de refrigeração, aqui ainda eu consigo resfriar mais ainda, né, porque eu tenho área disponível. Só que muitas vezes a gente não sabe como calcular isso daqui. Perfeito? Só que aqui agora entra a sacada. Para eu poder fazer pelo DTML, eu posso fazer. Mas aqui agora eu vou explicar para vocês que existe um outro método comentado por Casey London, que é um método efetividade, número de unidade de transferência. Tá bom? Eu vou deixar no link aqui do lado, estou criando essa aula, vou deixar um link aqui do lado, vocês podem ir e verificar como que é a parte matemática do desenvolvimento desse método. O que eu vou achar interessante aqui é passar o conceito desse método e vocês vão ver como que é muito mais simples a questão. Então, a efetividade ela é definida como o quê? Efetividade. Ela é dado como Q real, né, que eu estou transferindo de calor, sobre o máximo possível que eu posso transferir de calor. Como assim, professor? O Q real eu posso obter do balanço de energia, vamos dizer, de um dos dois fluidos, tá bom? Que é o que realmente está acontecendo. E esse máximo aqui, ele é dado como o quê? Ele vai dar pela taxa de capacidade calorífica do mínimo. Como assim, taxa de capacidade calorífica? Por exemplo, eu vou analisar a vazão de um dos fluidos vezes o calor específico desse fluido e olho o outro fluido também, CP do outro fluido. Vamos supor que esse daqui deu 10 e esse aqui deu 20. Qual que é o C mínimo? É esse aqui. Ah, mas e se eu mudar a vazão, vamos dizer, desse daqui, né? Então, às vezes, ele vai mudando. Mas o C mínimo é a taxa de capacidade calorífica, aquele C maiúsculo que eu sempre utilizo. Tá bom? Então, esse aqui seria meu C máximo e esse aqui seria meu C mínimo. Ok? Então, esse fluxo de calor seria o C mínimo vezes a temperatura de entrada do meu fluido quente
menos temperatura de entrada do fluido frio. É a máxima variação que eu posso ter de temperatura vezes a taxa de capacidade calorífica mínima. Tá bom? Ah, professor, mas por que você não usa o máximo? Porque daí entraria num caso que não seria real. Quem vai ter a maior variação de temperatura vai ser o fluido que vai ter a taxa de capacidade calorífica mínima. E essa máxima variação seria isso aqui, ó. Temperatura de entrada do quente menos temperatura de entrada do frio. Então isso aqui é o Q máximo que vocês podem. Então esse aqui se torna um adimensional. Um outro adimensional que nós vamos ter é o NUT, número de unidade de transferência. Como que é dado esse NUT? É o coeficiente global de transferência sobre a área desse trocador, né, dessa análise que nós estamos fazendo, sobre a taxa de capacidade calorífica mínima. Ok? Se a gente olhar aqui, isso aqui, se eu não estiver enganado, é outra dimensional. Então, U é watts, metro quadrado Kelvin, vezes metro quadrado. Taxa de capacidade calorífica é quilograma por segundo, vezes quilojoules, quilograma Kelvin. Ok? Então, isso simplifica com isso. Então, isso aqui vai ficar quilojoules segundo, também eu posso falar watts, Kelvin. Então, isso simplifica com isso. Isso aqui também se torna um adimensional. Ok? Então, o NUT é U vezes A, né, a área de transferência, sobre a taxa de capacidade calorífica do fluido, a menor que eu tiver. E, por final, existe uma outra relação, que é a razão entre taxas de capacidades caloríficas, CR, que ele vai ser definido como o quê? O C mínimo, ou taxa de capacidade mínima do fluido, sobre o C máximo. Então, se um dos fluidos estiver em mudança de fase, o CR, né, mudança de fase, é como se uma das taxas de capacidade calorífica tendesse ao infinito. Então, se eu pegar isso aqui tende a zero. Ou quando essa taxa de capacidade é muito maior que o outro. Se nós olharmos, né, o exercício anterior, a água aqui acaba tendo uma taxa de capacidade calorífica até muito maior que o R22, o que simplifica a nossa utilização desse formato. Tá bom? E o R ele pode ser igual a 1, que é o caso máximo, quando, né, as taxas de capacidade de um lado vai ser igual à taxa de capacidade calorífica do outro lado, que é um caso especial. Ok? Então é um valor que vai variar de 0 a 1. E o Case e London, eles notaram o seguinte. Se eu pegar, eu posso escrever o NUT, tendo o formato do meu trocador, eu posso escrever em função do CR, ou efetividade, ou, se eu quero ter uma função, eu posso inverter e escrever a efetividade em função de quem? Do NUT e do CR. Ok? Então aqui agora nós voltamos para a nossa aula. Então aqui eu vou fazer depois a definição para vocês, né? E a gente vai explicar. Então a efetividade é a taxa de transferência real do trocador de calor sobre a máxima que eu poderia ter naquela situação. O fluxo de calor ele pode ser dado pela taxa de capacidade calorífica e variação de temperatura de um fluido, ou a taxa de capacidade do outro, vezes sua variação. Do fluido quente eu posso escrever disso, do fluido frio dessa forma, né? Existindo o caso, o ΔT máximo é o quente de entrada menos o frio de entrada, ok? E esse C aqui que eu utilizo é o C mínimo. E a partir disso, eu posso escrever, né, minha efetividade em função do NUT, o CR, ou inversamente. E analiticamente, algumas equações eu tenho essa possibilidade, ok? Outras nem sempre eu tenho essa possibilidade. Então, se eu pegar aqui, né, o Case em London, eles desenvolveram isso daí de forma analítica. Para alguns tipos de trocadores é fácil fazer de forma analítica. Em outros, já começa a se tornar um pouco mais complicado, mas nada que uma calculadora e um Excel resolva. Então, aqui, ó, por exemplo, o escoamento paralelo, tubos concêntricos, a efetividade é dada por essa correlação. 1 menos exponencial de menos NUT, 1 mais taxa de razão, dividido sobre 1 mais sobre a razão. Se minha taxa de capacidade calorífica, né, a razão, for menor que 1, para escoamento contra a corrente, eu posso escrever ela dessa forma. Ou, em outras formas de escoamento, né, onde as taxas de capacidade calorífica são iguais, o CR é igual a 1, eu posso escrever a efetividade só em função de NUT. Perfeito? Uma outra possibilidade tem o casco e tubo. Se vocês olharem, né, começam a aparecer outros adimensionais, ó, CR
elevado a 2. Depois eu tenho que... Aqui tá tranquilo. Mas começa a aparecer algumas equaçãozinhas aqui que eu tenho que começar a fazer esses cálculos. Para escoamento cruzado também não existe grande dificuldade, tá bom? Eu tenho que ver se os dois fluidos estão misturados ou não estão misturados. E no caso, quando o CR tende a zero, tem um dos fluidos em mudança de fase, eu posso escrever para qualquer tipo de trocador esse formato. Né? Então, se vocês pegarem aqui e fazer CR tendendo a zero, vocês vão cair na efetividade em função de NUT. Ou inversamente, eu posso inverter essas equações de forma analítica e achar o NUT em função da efetividade e do CR. Tá bom? Então vamos pegar aqui um caso só para vocês verem como que facilita. Acaba sendo, eu não preciso desse método numérico. Então vamos resolver essa terceira parte na mesma situação que nós precisávamos, né? Então eu vou pegar aqui minha equação da efetividade, tá bom? Eu tenho NUT, o A sobre C mínimo, então tenho NUT. Então eu vou pegar aqui, o nosso trocador é um paralelo para esse caso em específico. Então vamos pegar aqui e cortar, só para facilitar. E esse caso aqui, eu vou deixar ele aqui, ó, só para a gente poder visualizar. E vocês vão ver como que eu consigo achar as temperaturas. Então, eu vou achar a efetividade. Então, eu preciso achar agora o NUT. Né? Lembrando que o NUT é dado coeficiente global, área do trocador sobre o C mínimo. Então, eu vou ter que calcular essas taxas de capacidade calorífica. E o CR é o C mínimo sobre o C máximo. Então, vamos lá. Eu preciso agora achar o C mínimo, né? Vamos procurar aqui a taxa de capacidade do R22 e a taxa de capacidade da água. Capacidade calorífica, né? Eu já estou meio que simplificando. Eu vou passar elas para... São quilowatts Kelvin, eu vou passar para watts Kelvin, tá bom? Então eu vou multiplicar por 1000. Então seria quem para o R22 seria o 0,25 vezes o calor específico, né, do R22, dá 1,31. Então aqui seria 1310. E daí que ela já vai sair em watts Kelvin. Para a água é o 2,2 vezes 4,18. Então 4.180 kJ quilograma Kelvin. Então se vocês perceberem, né, o C mínimo e o C máximo. Ok. Então acho que já fica visível que o meu C mínimo acaba sendo isso aqui. Então, deixa eu jogar aqui, para ficar meio que em ordem. Então meu C mínimo, né, é o R22, então eu vou calcular o CR. Se vocês olharem aqui, né, meu CR seria aqui, o meu C mínimo sobre a taxa. Então ele tende a zero. É como se algum dos fluidos tivesse quase mudança de fase, né? A variação de temperatura é muito pouco. Então, se eu quisesse, eu não precisava usar essa equação. Eu poderia já, uma simplificação, falar, ó, estou considerando que isso aqui está tendendo a zero. Mas eu vou usar uma questão didática. Então, eu vou calcular meu NUT. O que seria o NUT? Seria meu coeficiente global, que eu já calculei aqui, vezes a área do trocador, dividido pela taxa de capacidade calorífica do menor fluido. Então, meu NUT vale 0,70. 71. Isso aqui está muito próximo de zero. Então, aqui eu vou deixar a minha fórmula da efetividade, ou Epsilon. Ela seria quem? Seria 1 menos exponencial, vou ver aqui, menos NUT, vezes 1 mais CR. Vou fechar tudo de novo aqui, sim. Só para ver o que eu fiz aqui, tá bom? 1 menos exponencial, acho que está correto aqui, dividido, está certo, 1 mais CR. Não sei se está correta essa equação, né? Que deu um pau ali, eu fiquei meio que em dúvida, S83 ou menos, acredito que esteja correto. Uma outra fórmula também é calcular ela por isso aqui, ó, NUT, 1 menos exponencial de NUT, só para a gente ver efetividade, se efetividade CR tendendo a zero. Só para eu ver, né? Seria 1 menos exponencial de menos NUT, então menos isso aqui, ó. Só para ver, as duas é para dar muito próximo. Ah, deu, né? Então só para vocês terem uma noção. Então tá
bem próximo aqui se eu adotasse a hipótese do CR tendendo próximo de zero. Então aqui eu vou deixar como número e vou acertar aqui dá uma pequena diferença, mas ok. Então vou usar esse aqui, ó. Então, definindo a efetividade, que dá mais ou menos 50%, eu vou calcular meu Q máximo. O que seria o Q máximo? O máximo que eu conseguiria trocar nessa situação. Ele vai ocorrer? Não, mas é o que poderia ocorrer. Então ele é definido como quem? O Q máximo. O Q máximo ele é definido como o C mínimo, temperatura do quente na entrada, menos temperatura do frio na entrada. São duas informações que eu tenho já. Então, o Q máximo seria o menor taxa de capacidade calorífica sobre a temperatura, né, do quente na entrada, menos o frio na entrada. Então, se eu quisesse calcular, eu conseguiria trocar até 2.348 kW. Nossa, aconteceu alguma coisa estranha aqui. Ok? Só que qual que seria o meu Q real? Pois eu tentei me certificar se tem alguma coisa aí que não possa estar errado. O que seria meu Q real? Seria minha efetividade, que eu calculei, vezes meu Q máximo. Nesse caso aqui, deu 1.180. Eu tenho que certificar aqui nessas equações. Ah, não, aqui, ó. Aqui e aqui. Ah, agora deu certo. Então aqui, a única questão que aqui saiu em watts. É um método muito mais simples. Quando eu já tenho o trocador dimensionado, normalmente utilizar o Epsilon Nut é muito mais econômico. Ok, pessoal? Então, aqui que está a explicação. Então, o que eu vou fazer para vocês é colocar nisso aqui, eu vou fazer dedução por escoamento paralelo e tubos concêntricos, como que eles chegaram nessa forma analítica. Ok? Eu não vou fazer isso aqui em aula. Se vocês quiserem, vocês peguem e assistem ali, né, para não gastar tempo em aula. Mas existem essas equações já que foram obtidas, muitas delas de forma analítica. Então eu posso fazer em função da efetividade ou em função do NUT. Então as próximas aulas aqui a gente vai resolver esses próximos exercícios, né, para fazer esse aprofundamento. Eu vou deixar até aqui um exercício extra, tá bom? Para a gente discutir mais essa questão dos trocadores. Ok? Vou salvar esse exercício. Eu já vou pôr ele lá também na lista. E é isso aí, pessoal. Uma boa aula aí para você.